Estamos aqui para mais um Cartório Podcast. E este é um Cartório Podcast especial, não é, Alan? É, especial. A gente foi visitar a corregedoria na figura do Dr. Marcelo Rubioli. Sim, que nos atendeu com muita simpatia, abrindo as portas do diálogo, da compreensão e do debate que deve se estabelecer, que deve se fazer entre pessoas que querem estabelecer uma atividade mais, digamos assim, aperfeiçoada. Sim. Porque a gente está sempre melhorando, né? Tentando melhorar, né? Exato. Dessa entrevista, Stênio, sabe o que me chamou muito a atenção? Além da polidez, né? Da postura aliana, me chama a atenção assim, o domínio, né? O domínio da questão jurídica, a integração entre todos os assuntos. Você veja que o Dr. Marcelo imediatamente tocou no ponto que hoje é um dos mais controvertidos da categoria, a questão da renda mínima, né? A gente nem chegou a iniciar o assunto, ele já colocou qual era a posição da corregedoria, ele enfrentou todos os temas sem fugir a nenhum. Sem fugir a nenhum. E isso foi muito importante, né? Foi uma atitude que nos deixou confortáveis para perguntarmos sobre coisas que eram até um pouco polêmicas. A questão da prescrição, né? Do ato notarial e registral para efeito de instauração de processo administrativo. Sim, Dr. Marcelo nos deixou muito à vontade, como sempre deixou. Então, Alan, aproveitando o que você disse, vamos assistir a entrevista com o Dr. Marcelo Rubioli. Vamos lá. O respeito que o delegatário e o ITI tem pela corregedoria é muito grande. É grande. O medo de errar é enorme. É enorme. Então, a gente quer que a administração tenha essa sensibilidade para que a gente perceba isso. Porque realmente a vontade de acertar é grande. E às vezes se erra, né? Por outro lado também, levar para o nosso colega as determinações da forma correta, a interpretação correta. Às vezes a gente precisa disso. Doutor Rubioli, é isso mesmo? Tal. Eu já conversei com o Marcelo algumas vezes. Marcelo, é isso mesmo? Uma coisa que me perturbou um pouco, eu queria até saber se é essa mesma orientação da administração, o RE ele não pode se associar à Noreg, porque era assim que estava indo ao lado. Eu falei, não, isso daí deve ser que não pode tirar dos valores. O que acontece? A gente tem um processo para apurar as associações que seriam essenciais por prestar serviço ou não, e outras em função da performance do serviço, né? Tem serviços que estão associados ao Sinoterg, ao Sindiscom, alguma coisa, à Noreg, à Arige, ao ITB, ao CNB. Tem uma pessoa que tinha quase umas 15 associações lá, e tem umas que, até nem é o caso da Noreg, é o caso da Arpen, que pulou de um mês. A gente não tinha aqui banco de dados, né? Eu criei aqui uma base de dados que a gente começou a ter umas informações de negócio aqui que não existiam antes, né? Então, de um mês para o outro, a Arpen passava de 150 para 3 mil reais. Aí começa estava nessa reunião da Arpen. Começa a surgir os alertas amarelos, que dizem, vamos parar para a gente discutir, né? E quando a performance, tem serviço aqui que está performando a 90%. Mais 90% de gasto. Nossa! E assim, mas se a arrecadação fosse pequena, e nesse ponto eu tento ser pelo menos bastante. Mas a arrecadação é grande. A arrecadação grande depois. Mas, doutor, então você tem que dar meio com choque de gestão para depois da casa arrumada, beleza, Noreg, eu também acho que é possível. Com relação à questão da Arpen, é que nós fazíamos o pagamento diretamente eletronicamente. Então, o valor já saía debitado da conta, eu recebia valor líquido. Falando especificamente da CRC, porque o FIC, ele substituiu o CRC. Sim. Então, o que acontece? Na verdade, o cartório já devia pagar 3 mil. Só que agora fica evidente. Não pagava? Não, é que não tinha uma nota. Mas como ele recebia o valor líquido, não fica evidente que tem um pagamento pelo uso do CRC. Mas na prestação de conta não, porque isso até a gente começou a ver, nem no BI, mas quando a gente mudou os extratos para os extratos digitais.
Agora eu ploto tudo. Então, assim, de uma determinada data para trás, Sim. não existia R$3.000. Não, Eu pesquisei pelo não valor. existiu o pagamento, excelência. Não existiu pagamento. Sim. Mas não existiu pagamento. Não ficava evidente que era o pagamento. Mas o débito saía da conta do cartório. Não saía. Eu tenho certeza. Porque aparece. Absoluta. Porque eu pagava 6 mil e agora pago mais. Mas eu pagava 6 mil. Simplesmente os 6 mil não entrava na minha conta. Eu recebi o valor debitado. Então, seria o problema das certidões materializadas. Mas isso eu não tinha aqui. Nem nos extratos não existia. É que muito colega meu falou, não tinha. Eu falei, cara, vai olhar ali no valor que você recebe. Você já recebe líquido, aí você não percebe. Mas o valor é debitado da conta do cartório. É que a gente já recebe deduzido, já recebia deduzido. Sim. E agora não. Nos que eu tenho aqui de RE, nunca houve esse tipo de desconto. Me chamou muita atenção, esses 3 mil, de 150 para 3 mil. Porque me marcou muito, eu fui pesquisar. É que não é a mesma coisa. Não, mas eu pesquisei pelos valores. Eu entendi, excelência. No FX não existe esse depósito, esse débito. É isso que eu estou querendo dizer. É que pelo uso do sistema, a gente paga. Só que a entidade recebia antes. Ele só me pagava o valor líquido da certidão. Eu sei que o SIC paga, tranquilo, mas começou a ser prestado como mensalidade a APEM. Aí, o FIC não é, é outra coisa. Não, o FIC sim, mas antes era mensalidade a APEM. Uhum. Então, quando a gente criou aqui as rotinas de busca, peraí, a APEM de 150 para 3 mil, não, vamos parar para ver o que é isso. Não dá para ser assim. Tanto que um pagava 500, outro pagava 1.000, outro 3 mil. Não, eu não entendi isso daí, porque num cartório grande, isso tem um impacto pequeno, mas existem muitos cartórios que pagavam que tinham um impacto proporcional grande. Né? Certamente. A avaliação é essa. O único cuidado que eu acho que tem que ver é o seguinte: jamais o valor do cartório que hoje pagou 1.500, o senhor falou, o exemplo é 3 mil ou 1.500? 3 mil. Tá, esse cartório que pagou 3 mil agora, ele tem uma despesa que não aparece, só aparece buscar dentro lá do sistema o valor que ele pagou e nem percebeu. Antes era menos doloroso. A gente não via pagar esse valor, mas pagava. Você pagava, então. Pagava, porque já estava deduzido. Veja, assim, para a corregedoria, se saiu, ele pode ter saído até antes, não ter entrado. Ok? Mas se saiu, vai aparecer. Aí, eu acho que eles nem sabem prestar essas contas, doutor. É complexo. Quando a gente está na gerência lá do cartório, a gente nem vê, a gente descobre depois. Há 2 dias atrás, as pessoas começaram a reclamar que tem um pagamento pelo uso da senha no sistema da Arpem BR. E ele falou, mas eu não usei essa senha. Sim, mas se você não manifestou que não queria, o sistema ficou lá disponível. Quase como uma taxa. Estava disponível, você não usou porque não quis, mas nós cobramos. E a pessoa nem vê. Ela até erra na hora de fazer a prestação de contas. Erra, mas é o que eu lhe digo. Se por algum motivo esse valor foi compensado em algum crédito, eu não vou ver realmente. O problema é que quando esse valor não é compensado no crédito, mas é debitado, aí pisca para mim. Chamou a atenção. Pisca para mim. Mas assim, aí a gente começou a estudar essa avaliação. Tanto que os próprios cartórios, onde a Noreg RJ ajuda em digitalização e tal, eu não determinei isso de desassociação. Entendi. Se a associação trouxer a benefício ao serviço, ok. Pagar por pagar a associação, a gente vai ter que... Ainda nem se convenceu, mas o que vai fazer, mas a gente tem que discutir, entendeu? Como é que o senhor vê, antes do senhor trabalhar diretamente com a gente, como é que o senhor via o cartório e como é que o senhor vê hoje, que já é um especialista? Não, eu sou só curioso. Na verdade, assim, sobre o páreo de logística, eu não acho que o tribunal deva, eu não acho que o tribunal tem condição e nem acho que qualquer ente estatal terá a condição de assumir uma operação dessa como serviço delegado. São princípios diferentes, são amarras diferentes, né, são responsabilidades diferentes,
São posturas diferentes. Eu sempre digo, né, que eu acho que e não é nenhum demérito, eu acho que o delegatário é um empreendedor, uma empresa. Isso é indiscutível, é da natureza da delegação. Mas para a malha logística, para a cadeia de suprimento, indiscutivelmente o Tribunal de Justiça teria condições, porque nisso ele é muito avançado, de responder a qualquer sinistro que aconteça, como, por exemplo, uma inundação. A gente tem expertise e tem força operacional para suportar. Porque quando a gente assumiu os cartórios de distribuição, fizemos a operação em menos de 30 dias. Operação de rede, com N malhas de logística sobrepostas e com um prazo que a gente tinha que rodar, porque tinha que cumprir a decisão da ministra. Né? Mas, de outro lado, né, na atividade fim, eu não vejo a mínima condição do Tribunal assumir. Primeiro porque hoje o Estado, em regime de recuperação fiscal, não teria como contratar gente. Já teríamos que partilhar o pouco que já temos. Então não haveria condição. Segundo, toda a parte de base operacional do cartório, ela ficaria adstrita à licitação. Você perde tempo de resposta. Tem toda uma expertise de especialização, nas várias atribuições de cartório, que nós, juízes, temos que reconhecer que nós não temos essa expertise. A nossa formação é outra. Né? A formação para a atividade extrajudicial é totalmente diferente. Eu sempre digo que todo juiz, no momento, tem que passar na administração, porque isso abre horizontes, né? Você começa a entender. É a mesma coisa que no extrajudicial. Eu falo até isso para o Jack, né? Que o juiz tem que passar, porque realmente é um outro mundo que a gente sabe que existe, mas a gente não sabe como funciona, até que tem que trabalhar. E aí realmente você começa a estudar, começa a se interessar. É um mundo muito interessante e muito ágil, né? Você tem que estar muito antenado com todas as tendências da sociedade e até do empreendedorismo para poder entender essa vivacidade, né? Então, assim, eu não vejo como o tribunal tenha como assumir isso. Acho que o modelo é exatamente esse. Não tem como ser diferente. A minha indagação vai mais ou menos nessa linha, mas ela tem um foco um pouquinho diferente, né? É que dentro dessas prerrogativas, desses princípios da atividade, a gente observa que o notário registrador, ele deveria ter, pelo menos assim, pelo menos em tese seria desejável, o que está inclusive na lei, uma certa independência, que é essa palavra usada pela 8935, nas suas atividades. E ele poderia, por exemplo, dar interpretações que podem não ser exatamente as interpretações, por exemplo, da fiscalização ou da administração do tribunal. Então, aí a gente vê que pode haver um choque entre aquilo que o notário ou o registrador pensam e decidem no seu dia a dia, até assumindo riscos, né, e responsabilidades, com aquilo que a administração pensa. E aí que entra o grande problema. Quer dizer, até que ponto o fiscal pode interferir numa decisão do notário registrador? Quer dizer, até a fiscalização poderia fazer às vezes e decidir, mudando aquela decisão, até que ponto, porque isso é muito difícil, essa equação aí. Até que ponto a fiscalização vai, até que ponto ela não, aqui a gente tem que deixar um pouco de liberdade para o notário. Será que isso tem sido pensado? É engraçado, doutor. Assim, eu não tenho essa visão de que a fiscalização esteja tendo, possa ter tido essa postura, né? Porque das inúmeras reclamações que a gente recebe, e elas que acabam sendo centralizadas aqui comigo, um fiel da balança de que a atribuição fim do registrador é sindicada pelo juiz de registro público, né? Então, assim, a gente, pelo menos, eu tenho essa postura, mas já vejo essa postura na fiscalização também, uma governança que nem a minha, porque eu nunca cheguei a discutir isso com a estrutura, de que a exigência do registrador, o conhecimento dele de necessidade ou desnecessidade de uma comprovação,
ela não é da avaliação da fiscalização. Né? Ela tem que ser face à irresignação de registrante e delegatário, tem que ser submetida ao juiz de registro. O que a gente aqui vem construindo, isso é uma coisa que não vai, acho que não conflita com a atribuição e com a liberdade que eu acho que o registrador tem, até porque é a responsabilidade dele, né? Acho que não pode retirar do registrador uma prerrogativa que corresponde à responsabilidade, né? Se ele registrar sem pedir uma determinada comprovação e for o contrário, ele vai responder. Então, acho que é essa balança que norteia. Mas, de outro lado, o que nós construímos aqui é que é importante que essa avaliação seja rápida, ou o mais concentrada possível, ou pelo menos descadenciada, desconectada. Eu não posso fazer uma exigência e no próximo cumprimento eu faço outra que eu já sabia que deveria fazer porque, de repente, decorre da lei, digamos, uma certidão de quitação de contribuição previdenciária, né, no memorial de corporação. Eu já tinha que ter tido aquela exigência, não fiz, vou fazer depois. Por que motivo? Nem vem ao caso. Né? Mas essa agilidade que é cobrada também do judicial é que eu acho que pode ser fiscalizada. E, obviamente, que a gente até discutia isso, a doutora Daniela entendia diferente, mas depois concordou, que a exigência ela não pode ser ultrapassada por preclusão, por assim dizer. Ela existe, ela tem que ser feita. Ela tem que ser feita da forma mais séria possível. Isso não quer dizer que se depois, sei lá, era o caso ali, depois de 6 meses de exigências para registro, seria feita uma exigência que é uma obrigação legal. Pode até ser uma falta disciplinar, mas isso não vai imiscuir a atribuição do registrador de formular aquela exigência. Ele tem que fazer. Né? Ele tem um poder e tem um dever de fazer. Então, acho que assim, talvez até o registrador chancelou, né, essa governança até chancela que o registrador tem atribuições inerentes que são imiscuíveis, né, não podem ser atacadas. Após essas imagens maravilhosas com o Dr. Rubioli, o que me chama a atenção, é uma qualidade do Dr. Rubioli, que é a humildade, a falta absoluta de arrogância. Ele, quando a gente colocava uma questão, ele sempre coloca que ele não é o especialista, que ele não sabe, e aí na hora que a gente o ouve falar, a gente percebe que existe sim bastante conhecimento. Tem razão. Quer dizer, geralmente o conhecimento ele é um atributo daqueles que são os mais humildes, né? Quando a pessoa apresenta uma certa arrogância, aí a gente já vê que ela, de repente, está até escondendo alguma coisa. Não é o caso do Dr. Rubioli. A gente viu o quê? A gente viu conhecimento técnico e uma atenção a princípios. Né? Princípios. Até com uma certa carga filosófica, assim, de diretrizes que devem ser observadas pelo bom julgador. Tem toda a razão. É algo assim que é raro de ver em uma pessoa que tenha tanta disponibilidade e, ao mesmo tempo, sensibilidade, né? Claro, com posições firmes, não é? Porém, colocadas de forma muito educada e cortês. Vamos ouvir mais um pouco, Dr. Rubioli. Tem um outro ponto também que eu acho que é bastante, que seria bem interessante a gente debater, aqui rapidamente, é claro, porque não é o objetivo aqui de fazer nenhuma exposição exaustiva, mas a questão do prazo prescricional das faltas disciplinares. Né? Que o grande debate é em que momento passa a contar o prazo prescricional. E qual o prazo, né? Porque dependendo da pena, são um prazo diferente. Né? A perda são 5, para outras penas são 2. Teve algum procedimento, não me lembro de quem, mas também não falei o nome, que uma multa que foi aplicada, acho que de 3 meses de arrecadação bruta, se discutiu uma prescrição dessa penalidade. 3 meses que não foram arrecadados? Não, de multa. 3 meses de arrecadação que ele teria que pagar. E uma pesquisa que eu fiz no STJ, o STJ vem chancelando os 2 anos, né, por força do 112, do decreto 220, mas vem dizendo também que há marcos interruptivos para essa prescrição. Né? Então, assim, o corregedor até chancelou e
conversou nesse sentido, há marcos que interrompem essa prescrição, que via de regra de 2 anos. Né? Mais de uma vez? Mais de uma vez. A CJ também comunicação, instalação de PAD, né? Solução do PAD e julgamento de... Mas qual seria o dia, qual seria o dia inicial da contagem do caso? Do conhecimento do fato pela autoridade ou do fato em si? Não, conhecimento da autoridade. Na verdade, foi utilizada a mesma razão para a responsabilidade disciplinar do magistrado. E a questão começa quando a administração tem conhecimento do fato. Né? Isso não cria uma situação de imprescritibilidade? Ou seja, daqui a 30 anos alguém descobre alguma falha, algum problema lá na serventia? Acho que de imprescritibilidade não, mas com certeza de uma fixação no prazo máximo. Né? Porque eu vou dizer que tem um problema que foi descoberto, eu tenho 26 anos de serventia. Vamos dizer que lá no meu início lá, da minha atividade tenha cometido um erro qualquer, alguma falha qualquer. Esse problema pode vir a gerar uma punição hoje? Porque isso é do conhecimento do fato pela autoridade? Acho que não, porque isso tem que estar da mesma forma como os fatos funcionais, 2 servidores e mais 2 magistrados. Eu acho que esse prazo, e até o criminal também, tem que ser limitado a um prazo máximo, né? Nos casos de 5 anos. Então, assim, seria uma prescrição em abstrato, por assim dizer. É interessante isso, né? Você acha que esse é um raciocínio que não é muito... Eu até pesquisei nos tribunais superiores, isso nunca foi discutido, mas me parece que há uma analogia, e eu sempre fiz essa analogia dos delegatários com os magistrados, porque, por assim dizer, o delegatário é um magistrado extrajudicial, até porque tem a atribuição de avaliação de título, de avaliação de ato, né, avaliação de como registrar o ato. Isso muito nos orgulha, né? Que a gente seja comparado à atividade do magistrado. Eu acho que até mais, o concurso é até mais difícil. Bem mais difícil. Bom, mais longo é. Mas você indiscutivelmente mais longo é. Mais trabalhoso, muito mais dor de cabeça. Para o candidato, com certeza. Hoje nós conversamos com um procurador da Alerj e ele disse o seguinte: eu, quando fiz o concurso e fui aprovado, era um novato na atividade advocatícia. E demorou 9 anos. Quando eu fui chamado, eu já tinha uma condição diferente. É verdade. E ele ainda entrei, mas ficava pensando no que eu tinha antes. E acabou voltando para a advocacia. Quer dizer, é extremamente complicado esse tempo que dura. Mas a respeito dessa questão... Mas dependendo da classificação do VIAPE, é uma vantagem do concurso do extra, né? Vale a pena abrir mão desses anos todos de carreira em prol de uma boa colocação. Eventualmente. Né? É um concurso que eu diria que mantém o interesse de acordo com a evolução da vida. Né? Porque a vida não para, né? É verdade. O concurso para, mas a vida continua. Você tem que sobreviver e, logicamente, aqueles que são mais capacitados têm sucesso. É verdade. Mas talvez o sucesso da carreira do extrajudicial seja tão grande que consiga se protrair no tempo, né? Mas, bom, existe uma questão Eu acho que tem suas exceções, discutível. Existe o seguinte, Excelência, há uma inconstância legislativa que faz, às vezes, a gente, mesmo tendo o resultado adequado financeiramente, que eu quero dizer, você pensa sempre, será que era melhor eu ter ficado em outro lugar? A gente sempre pensa, é uma condição. Não, aí se serve de consolo e garanto que valeu a pena, porque a gente tem o mesmo problema aqui na magistratura. Dependendo do serviço, a gente tem. Eu falo isso para eles que... E nem de garantia de salário, porque se diz aí que o Estado não vai bem das pernas, né? Então eu falo para... Nem a tranquilidade do fim do mês a gente tem mais. Eu percebo, sabe o que é? Que a gente sempre tem essa percepção, né? Para onde eu poderia ter ido. Isso daí, acho que todo mundo tem. Por mais sucesso que a pessoa tenha na vida, ela sempre pode perguntar assim, mas se eu tivesse feito aquilo... Quer dizer, a gente tem sempre esse grau de dúvida. Eu queria entregar aqui. Você já está levando o nosso presentinho. Nossa. Valeu, mas tá lembrando na minha vida. Você sempre lembrar da gente. Você sempre lembra, né? Esqueço de não. Nem quando eu sair daqui eu vou esquecer. Eu sei. Pode crer que a gente também tem muita admiração pela maneira, Aliana, com que essa administração tem tratado a gente. Deixa aqui na mesa.
Então, olha lá, que beleza, né? O que a gente vê também? A gente vê que a Noreg ali, no tribunal, naquele ambiente, né? Sim. Onde foi, já desde a administração anterior, aberta essa porta do diálogo, a gente percebe ali que a sociedade brasileira está bem representada no tribunal. E atender a Noreg é também atender parte dessa sociedade, o segmento, o nosso segmento. Mas ali tem gente de todos os tipos, né? Pessoas de todas as raças, de todos os credos, de todas as etnias ali. Então, é verdade, eu percebi isso também, que todas as etnias estavam representadas, e era um dia meio que de festa, né? Porque estava tendo o encontro do Colégio dos Presidentes de Tribunais de Justiça, então o tribunal estava bem movimentado, e mesmo assim, a Noreg e o Sinoreg foram recebidos e esclarecidos em todos os pontos sobre os quais pairava algum tipo de dúvida. Evidentemente, processos em andamento, a gente não pode garantir o resultado, mas o fato de nós sermos ouvidos garante uma democracia que não foi tão presente em determinados momentos da nossa história, não é? Infelizmente isso aconteceu. Né? Mas a gente fica feliz que isso é coisa do passado. Exatamente. E a gente, esse diálogo, essa integração, a gente gostaria que isso fosse institucionalizado. Né? Claro. Que isso fosse objeto, inclusive, de um provimento ou algum ato oficial da Corregedoria, instituindo prerrogativas. Tem razão. Nos Tem notários, boa ideia. né? Os notários registradores ficariam estabelecidos perante a Corregedoria, perante o tribunal, esse diálogo com as instituições. Isso só tem a crescer, ganhar. E é assim que funciona num sistema democrático, num Estado democrático. Gente, Stênio, eu achei interessante. Eu coloquei no papel, quando você sugeriu que houvesse uma formalização das prerrogativas, coloquei no papel porque as ideias no papel elas acabam se materializando, né? Eu achei essa ideia muito boa, muito interessante. Principalmente para falar para o nosso colega a necessidade dele se associar para que ele tenha um canal de comunicação formal com a Corregedoria e com o próprio tribunal, e dele se filiar ao sindicato, que o sindicato também tem. E nós estamos trabalhando de forma coordenada, legítima, né? É bem diferente de quando você vai pessoalmente tratar até de uma questão individual, quando você tem o apoio institucional. Então, nesse aspecto, acho que a sua ideia é maravilhosa e ela tem que ser posta em prática. A ideia não é minha, né? Eu roubei. Roubei a ideia. Eu ouvi essa ideia pela primeira vez do Lamana Paiva, nosso colega lá do Rio Grande do Sul, que é um excelente, ele tem uma liderança incontestável no Estado, e que eu admiro demais. E aqui no Rio de Janeiro, também o Sérgio Ávila falou sobre isso. Certo. Né? Dessa questão. E essa comunicação com o Rubioli, com o Dr. Marcelo, esse diálogo que ele nos permite, assim como a doutora Daniela também. Sim, sim. Né? O tribunal hoje nos deixa muito à vontade para a gente ir. Eles estão sempre dispostos a nos receber. Hoje ainda, nós temos colegas que estão sendo recebidos pelo Dr. João, que é o juiz auxiliar da presidência hoje. Então, esse diálogo com o tribunal, isso é muito bom para a nossa categoria. Nós temos muito a contribuir, dando subsídios, dando orientações, porque nós estamos na linha de frente do dia a dia, e eles naturalmente também têm a contribuir com toda a capacidade técnica que a gente sabe que os juízes têm. Claro, com certeza. Ninguém duvida, né, da capacidade de vossas excelências, né? Então, de suas excelências. Então a gente ficou muito feliz, eu acredito que você tenha compartilhado do mesmo sentimento. Foi uma entrevista muito bacana, muito espontânea, onde a gente teve a oportunidade de compreender até a direção em que a Corregedoria segue. É isso que a gente quer, pegar lá, trazer para o nosso colega, trazer para o nosso associado a ideia de que a Corregedoria está trabalhando também para a atividade. Sim. Né?
que a corregedoria não está ali trabalhando contra a atividade. Sim. Não é? Sim. O papel é muito frio, distante. E quando a gente conversa com a pessoa, quando a gente fica com ela, a gente vê que não é bem assim. E às vezes a gente até interpreta de forma equivocada o provimento, o parecer, o código. Essa aproximação, esse diálogo é fundamental para que a atividade seja exercida de uma forma bem mais perfeita. Eu acho que a gente está caminhando com esses novos pensamentos institucionais vindos do Poder Judiciário, caminhando numa direção muito boa, muito interessante. E com essas palavras, eu encerro aqui o nosso Cartório Podcast de hoje, uma iniciativa da ANOREG, apoiada pelo Sinoreg, ambos do estado do Rio de Janeiro.